O Grêmio perdeu uma grande chance no jogo de hoje em Caxias do Sul. Fim de jogo no estádio Alfredo Jaconi, Grêmio 0, Bahia 2. O Grêmio perde, entre aspas, pela última vez esse ano, assim esperamos, entre aspas, em casa, né? O Grêmio perde em casa, jogando em Caxias, com o estádio lotado, e perde uma grande oportunidade, uma grande chance. Qual é essa chance? Qual foi a oportunidade desperdiçada de mudar o seu paradigma dentro do Campeonato Brasileiro? O Grêmio, se ganhasse hoje, iria a 27 pontos. Eu olhei a tabela, né, agora há pouco, e 27 pontos, se eu não me engano, é a pontuação do Vasco, que está em 10º. Eu posso estar confundindo o time, mas a pontuação é essa, porque também tem um time ali em 11º ou 12º, uma confusão aí de um ou dois times a mais também com 27 pontos. Então eu não sei se o Grêmio iria para a primeira página já em 10º, ou se o Grêmio ainda ficaria em 11º, 12º, acho que 11º no mínimo. Mas a distância do Z4, né, as perspectivas que se abririam a partir de uma vitória hoje seriam muito importantes. O Grêmio mudaria o foco no Brasileirão. É claro que o rebaixamento matematicamente ainda seria um risco, vai que dá um apagão no time lá na frente e perde 3 seguidas, empata uma quarta e daqui a pouco já está liberando de novo a zona, mas o Grêmio passaria a olhar para G alguma coisa, G6 provavelmente. O Grêmio passaria a olhar para vagas, o Grêmio passaria a mudar a sua vida no Brasileirão a partir do jogo de hoje. No entanto, perdeu e a sua vidinha continua sendo a de olhar para baixo, de olhar para o Z4. Menos mal que ainda é olhar para baixo, né? Porque antigamente, poucas semanas atrás, o Grêmio estava olhando para o lado, né? O Grêmio estava no Z4. Hoje, pelo menos, o Z4 é um pouco para baixo, mas ainda é pouco. Ainda preocupa e ainda faz com que o Grêmio esteja inserido num contexto de fuga, de luzes amarelas acesas e tudo mais que a gente sabe, né, que faz parte desse cenário aí mais dramático. Não é também uma derrota catastrófica que empurra o Grêmio para um Z4, para uma lanterna ou para alguma situação de terra arrasada, mas mantém o clube numa posição preocupante e de alertas ligados, e principalmente, né, uma derrota que brecou o Grêmio de dar um salto para outro paradigma dentro do campeonato. Dito tudo isso, né, vamos falar um pouquinho do jogo, um jogo que está em meio a uma disputa para a Libertadores, né, uma disputa importante contra o Fluminense, o Grêmio que pode conquistar uma vaga para as quartas de final. Isso representa dinheiro, isso representa desportivamente, né, mais um passo rumo a uma conquista que seria épica, né, sobretudo num ano como esse de 2024, né, um tetracampeonato da América. Significa torcida empolgada, significa clima, confiança, tudo isso dentro do grupo, ajudando até mesmo no Brasileirão. E significa mais do que isso. Essa Libertadores significa um Grêmio que começa a jogar, se o Grêmio avançar, né, começa a jogar uma quarta de final em sua casa. O Grêmio que vai ter nessa reta final de ano a arena de volta, e isso vai ser um grande reforço, né, a se somar aos Monsalve, Arezzo e companhia limitada aí que desembarcaram recentemente. Vai ser vai ser diferente, vai ser outro clima, vai ser outra pegada, e eu acho que nessa loucurinha que é o futebol, especialmente o mata-mata, né, um Grêmio reforçado aí, tudo isso que a gente já falou, não há de se duvidar. Então eu vejo sim com muita importância esse jogo do Fluminense, porque embora o Grêmio não seja favorito, embora não seja provável que o Grêmio ganhe, é o Grêmio. É o Grêmio, é a grandeza do Grêmio, tudo é possível. Tudo é possível. Eu aposto que esse Grêmio de hoje é mais candidato ao título da Libertadores do que o Once Caldas de 2000 e quanto foi aquilo? 2004 talvez, 2003 ou 4, acho que 2004, né? O time colombiano foi campeão da América. O Once Caldas. Once Caldas, é tipo assim, quando o Paulista ganhou a Copa do Brasil,
O Juventude até foi numa época lá da Parmalat, um pouco mais, um contexto um pouco mais compreensível. O Juventude também tem suas passagens pela Série A um pouco mais consolidadas, mas foi o Paulista e teve o Santo André de São Paulo ganhar a Copa do Brasil, né? Então isso acontece no futebol, né? O Grêmio provavelmente é mais time que aquele Once Caldas que foi campeão da América. Então, cara, né? Eu entendo, tudo isso para dizer que eu entendo as poupadas, eu entendo a preservada, sobretudo depois do respiro que o Grêmio deu na tabela, né? Tipo, o Grêmio não tá lá em 19º lá, comendo poeira dos primeiros times fora do Z4. Não, não é isso, né? Daí até se entenderia talvez rifar um pouco mais a Libertadores, mas eu acho que o Grêmio tá em condições de focar nela e administrar o brasileiro ainda de uma forma mais equilibrada. E aí, eu falei uma coisa depois de algum vídeo que eu vou revisitar agora, né, para mostrar o outro lado da moeda. Porque eu falei em dado momento, até sobre essas poupadas de time reserva, que eu ia falar uma frase que ela não é exatamente um elogio ao elenco do Grêmio e nem uma crítica. Ela é uma frase neutra, que daí a gente aplica como a gente quiser. E hoje eu vou aplicar ela, eu acho que até no vídeo que eu falei isso pela primeira vez, eu apliquei de uma forma mais positiva, né? Hoje eu vou ver o lado negativo dessa moeda, que é o seguinte: o Grêmio, ele tem, na minha opinião, quase 20 jogadores de nível semelhante, cara. Assim, o Grêmio não tem mais aquela... Isso potencialmente é um elogio, né? E acho que até assim, não é tão neutro, é um pouquinho positivo, sim, tá? O Grêmio não tem mais aquela discrepância entre os titulares e os reservas. Hoje o Grêmio tem umas reposições interessantes. É claro, por que eu acho que essa frase é um pouco neutra? Porque eu acho que o Grêmio teve times, 11 jogadores, melhores que esses 11 atuais em vários anos da sua história, né? Inclusive anos em que não ganhou nada, né? Só que em alguns anos que não ganhou nada, tinha um abismo entre os 11 que entravam em campo e os reservas, sabe? O time do Grêmio é bom, mas se tiver que entrar 2, 3 no banco, aí salve-se quem puder, né? E isso às vezes prejudicava o Grêmio. Eu acho que hoje é neutra essa frase, porque eu não acho que os 11 do Grêmio são incríveis. Eu não acho que, meu Deus, a gente tem um dos melhores Grêmios dos últimos tempos. Eu não acho isso. Eu acho que o time do Grêmio titular é bom, longe de ser um time que tá brigando pelo Z4, como a gente tá agora. Mas não é incrível, né? É um time competitivo, um time que pode impressionar numa Copa, um time que pode chegar, mas não é incrível, é bom. E sendo bom, significa que a gente tem um banco de reservas também bom, porque eu estou dizendo aqui que a discrepância caiu, né? O nível está muito parecido. E isso depõe contra ao time na derrota de hoje, né? Eu acho que eu quero me apegar a duas coisas principais para confirmar a derrota de 2-0 para o Bahia hoje, especialmente depois de um primeiro tempo muito fraco do Grêmio, né? Isso está virando uma regra no time também, né? Faz um tempo horrível, daqui a pouco melhora no segundo. Por que já não jogou bem no primeiro, sabe? Eu sei que também influencia um pouco a postura do time adversário, ainda mais depois que abre o placar, se retrai um pouco. Mas, cara, é uma discrepância tão grande que chega a dar raiva, sabe? Tipo, por que vocês foram umas cadelinhas mancas no primeiro tempo e depois viraram os leões no segundo, sabe? Não que o Grêmio tenha virado um leão hoje no segundo tempo, mas foi melhor, né? Perdeu de 1-0 cada tempo, mas pra mim foi diferente, foi outro cenário, sabe? Só que assim, se eu acho que esse time, a qualidade dele é semelhante ao titular, então não dá pra se fiar muito no mas eram os reservas. Eu quero acreditar em duas coisas, como eu estava dizendo. Uma, talvez a cabeça de alguns atletas ali esteja um pouco já na Libertadores, mesmo os reservas, mas tinha muita gente ali que tem chance de jogar contra o Fluminense. E o fato de colocar os reservas dá uma esvaziada simbólica no jogo que talvez inconscientemente os jogadores também introjetem aquilo. E aí aquela corda esticada que a gente vê em alguns jogos, aquela gana para ganhar, talvez dê uma arrefecida, talvez inconsciente. Não estou dizendo que eles estão tirando o pé porque é só um joguinho do Brasileirão, não. Mas talvez o recado tenha sido dado, né, pelo Renato, pela comissão técnica ali, ao poupar os titulares, e isso mentalmente afete um pouco a atuação do time. Quero acreditar nisso.
E quero acreditar principalmente na palavrinha entrosamento, né? Porque realmente hoje jogou um time em campo que talvez alguns jogadores se apresentaram ali na hora de entrar no gramado, naquela fila indiana ali que eles fazem para entrar em campo. Talvez alguns se olharam assim: opa, prazer, eu sou o Diego Costa. Opa, Diego Costa, eu sou o Monsalve. Eu sou o Natan Felipe. Prazer, eu sou o Rodrigo Eli. Opa, tudo bem? Eu sou o Zé Guilherme. E como é seu nome? Ah, tá, é Kaique. Prazer, Kaique. Como é que o senhor joga? O senhor joga com os pés ou o senhor tem dificuldade? Tá, obrigado. Então, eu quero me apegar muito especialmente nisso, né? Nesse entrosamento. Porque, cara, o time reserva do Grêmio que entrou em campo hoje, olha, tem jogador ali candidato a titular, né? Eu diria que a gente pode quase chamar de time misto, né? Vamos pegar os 10 da linha, tá? Principalmente. O Fábio, ele talvez no auge dele é melhor que o João Pedro, só que claramente, fisicamente, o Fábio tá numa condição estranha, né? O Rodrigo Eli, para muitos, é o titular do Grêmio hoje na zaga. O Natan Felipe tá jogando bem. Quem tá jogando melhor que ele dos titulares? Aliás, a zaga é para mim o setor mais assim, quem são os titulares? Quem são os titulares? Se eu der um papel, uma caneta, já falei isso também, né? Para 100 gremistas, fala aí quem é a tua dupla. Um vai botar Jeromel, outro vai botar Kahneman, outro vai botar Gemerson, outro vai botar Rodrigo Eli, outro vai botar os guris, o Gustavo Martins e o Natan, que são mais rápidos e tem mais fôlego e tal. Cara, não tem muita diferença, sabe? Tipo assim, não tem assim, Jeromel e Kahneman no auge. Se machucou um, entra o Paulo Miranda. A gente não tem mais isso. Tá muito parecido. Claro que talvez tenha um aqui melhor, outro no momento melhor, outro fisicamente melhor. Mas, cara, não é mais esse abismo. Na lateral esquerda, pra mim, jogou um titular hoje. Sinceramente, eu até sou meio defensorzinho do Reinaldo. Defendo ele mais do que ele merece. Não é que eu sou defensor, é que eu entendo também o nível de laterais no futebol brasileiro. Eu não acho que o Reinaldo é um nota 2, como alguns pintam, e a média do Brasil é 6. Não, talvez o Reinaldo possa ser um 4 e a média do Brasil é 5. Mas então beleza, tá na média. Eu acho até que ele tá na média, na verdade. Eu acho até que, né, ele tem suas deficiências, mas assim, não é nossa, como o Grêmio pode jogar com esse cara. Não acho que é isso, tá? Mas, considerando que tem o Mike, que, né, lá, que veio do Guarani e não, pra mim pelo menos não mostrou grande coisa. O Zé Guilherme se credencia a ser titular. Talvez a gente tenha jogado com um titular na lateral esquerda hoje. Meio. PP, realmente eu acho que fisicamente tá estranho também, mas até ontem era titular, né? Perdeu a titularidade não faz muito tempo. Então não é assim um bagre que caiu de paraquedas ali. Nossa, quem é esse PP? É o titular de outrora ali, até ontem era o titular. Né? O Duqueiroz é um cara que eu acho que não concorre muito à titularidade, mas foi bem hoje, né? Por incrível que pareça, assim, eu acho até que ele foi um dos destaques do jogo, talvez em alguns momentos. E o Monsalve, para muitos, é titular. E eu acho que eu tô começando a entrar nesse grupinho dos muitos. Não sei se para jogar com o Cristaldo ou para bancar o Cristaldo. Dá uma peninha de bancar o Cristaldo, né? Porque ele tem números incríveis, ele é um cara muito importante, vem sendo muito importante pro Grêmio nessa temporada. Mas o Monsalve está confirmando cada dia mais que não foi fogo de palha, que não foi sorte de estreante e que a coisa ali é interessante mesmo. Monsalve jogou. Aí tem 3 na frente, né? Que é o Natan Fernandes, que eu acho que vem mal, vem numa fase ruim. Mas entre ele e o Pavon não existe nenhum abismo, né? Na outra ponta jogou o Aravena, que eu até acho que não tá tão bem, né? É um dos estreantes mais tímidos dessa leva que chegou agora. Mas, se eu não estou enganado, é uma das contratações mais festejadas pelo Grêmio. É uma das contratações que o Grêmio talvez mais se orgulhasse de apresentar quando veio, porque era um cara concorrido pela Europa, um cara que, se eu não me engano, o grupo City estava tentando comprar. E o Grêmio venceu uma disputa ali de cachorro grande para trazer o tal do Aravena, né? Então, não há de se duvidar que pode ser titular ou um reserva muito presente nos jogos no futuro próximo, aí, se ele conseguir engrenar, se ele conseguir, enfim, tirar essa nhaca aí da estreia, do país diferente, de todo esse combo aí, que outros reforços parecem já estar superando, né? Ele talvez tenha essa questão, mas
para mau jogador definitivamente não serve. E de 9, o 9 que jogou hoje a maior parte do tempo é o titular do Grêmio. É o titular do Grêmio, que fisicamente não está no ponto ainda. Eu acho que o Arezzo hoje, inclusive, poderia ter entrado até antes, no intervalo talvez, porque o Diego Costa não tá, né, no seu... Não tá. Mas ele é o Diego Costa, é o melhor jogador não só do ataque do Grêmio, como do time inteiro. Quem é o melhor jogador do Grêmio hoje, o mais qualificado? É o Diego Costa. Né? E depois ainda entraram Cristaldo, Soteldo, né? O time ficou com alguns titulares, indiscutivelmente titulares no momento, em campo. Então, assim, por qualidade, cara, essa derrota aqui ela é pesada porque qualidade tinha em campo, né? Então, não dá pra dizer que, mas eram os reservas. Cara, vou me apegar muito na cabeça deles, tá um pouco desconectado e principalmente no entrosamento. Porque se olhar na qualidade, cara, é um joguinho que a gente poderia perder com os titulares, então, se o argumento for esse, né? Claro que o Bahia é um bom time, tá brigando no topo da tabela lá, tá brigando na parte de cima, é um time que tem dinheiro, não é o mesmo Bahia de outros anos que a gente está acostumado, é um time que faz um enfrentamento diferente hoje em dia, tá organizado, tá entrosado, né? Então a gente sabe da dificuldade do adversário também. Mas o Grêmio, em alguns momentos do jogo, foi muito mal. O Grêmio tomou 2 gols de cabeça do Tassiano que assim, deflagram, independentemente de quem é o setor defensivo do Grêmio, de quais são os jogadores, deflagram essa deficiência da bola aérea defensiva do time escancarada. Quantos gols já fizeram em cima do nosso lateral? Né? Hoje o Fábio, de novo, lá com seu 1,20 m, tentou disputar uma bola. E aí no segundo gol sequer tinha alguém no Tassiano, né? Pior ainda, talvez. Então, assim, tem problemas do Grêmio, cara, que a gente não pode se fiar. É o time reserva. Calma, calma. Mas e aí, quem é esse reserva aí? Né? Então, acho que o jogo de hoje foi rifado, sim, mas eu não considero, perdemos porque era o jogo para perder. Não. Era um jogo para fazer ponto, cara. Para no mínimo fazer ponto, tá? E eu acho que o Grêmio fracassa miseravelmente. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes de ouvir as coletivas, né, do Renato e tal. Mas eu tenho quase certeza que ele vai mencionar alguma coisa em relação ao Tassiano. E se não mencionar, tudo bem, porque ele já mencionou várias vezes. E eu acho que o Renato aí distorce um pouco uma realidade, tá? O Renato fala ele põe meio que na culpa da torcida. Olha aí, ó. Perseguiam o Tassiano, tá aí, ó. É um dos destaques do Bahia. Cara, vamos lá, tá? Eu acho que isso é uma distorção do Renato, um exagero. Sim, o Tassiano tinha alguma, não vou dizer perseguição, mas rolava alguma bronca com ele, alguma vaia eventualmente até, mas eu acredito que a maior parte da torcida do Grêmio considerava ele um jogador útil. Ninguém tirava o Tassiano para Diogo Barbosa e para Thiago Santos, que é como o Renato dá a entender. Ninguém tirava o Tassiano para isso, ele não tinha uma vaia estrondosa e reiterada na arena quando tocava na bola. Não era isso. Com o Tassiano se tinha um ranço, que eu acho que nem era em relação a ele especificamente. É que o Renato amava tanto o Tassiano, e talvez o elenco do Grêmio tivesse, né, naqueles anos, tanta carência, que o Tassiano diversas vezes entrava para nos salvar. Bom, o Grêmio precisa empatar o jogo, o que o Renato vai fazer? Aí entrava o Tassiano. Agora vai nos salvar. Cara, o Tassiano não tem esse tamanho no Grêmio para ser o salvador. E também quando se machucou o lateral direito, entrava o Tassiano. Se machucou o volante, entrava o Tassiano. Se machucou o atacante, o ponta esquerda, é o Tassiano. Então, assim, essa paixão do Renato pelo Tassiano, que tudo era o Tassiano, e talvez uma carência no elenco também que fazia com que o Renato acabasse usando ele em demasia, era esse o ranço do torcedor do Grêmio, que desaguava no próprio Tassiano. Mas nem perto desses exemplos aí de Diogo Barbosa, Thiago Santos e JP Galvão. Esses caras, sim, se forem bem nos seus clubes, o Renato pode dizer, olha aí, ó, Diogo Barbosa aí vai ser o lateral esquerdo da seleção do Brasileirão. Vocês não queriam ele aqui, né? Realmente, estranho, Renato. Acho que a gente... né? Porra, a gente errou então. Será que a gente errou? Ou tu não organizou o time bem para ele jogar bem? Né? Não sei qual é a questão, mas nunca jogaram bem. Diogo Barbosa, Thiago Santos não estão jogando bem, né? Esses aí até o JP Galvão, se voltar lá para a Turquia e arrebentar, a gente pode até debater o que aconteceu aqui no Grêmio, né? Por que rolou isso? Agora o Tassiano nunca foi esse cara, tá? E outra, o Tassiano foi vendido por uma grana preta. Eu não me lembro agora o valor, até deveria ter olhado antes de gravar o vídeo.
mas eu não sabia que eu ia falar disso, na verdade. Me ocorreu agora. Mas ele foi vendido por uma bela grana, porque, repito, o Bahia tem dinheiro, está endinheirado. E ali ninguém foi contra, nem o Renato, nem a direção, nem ninguém foi louco de dizer, não, o Tassiano é o nosso jogador. Não, era um cara útil, só, né? O Bahia botou uma grana interessantíssima, o Grêmio precisando fazer caixa em cima de vendas, era um jogador apenas para elenco aqui, veio a calhar, não tem vilão nessa história, muito menos a torcida seria o vilão dessa história, né? Então, só para fechar esse pingo no i e dizer que agora tudo é Libertadores. Terça-feira o Grêmio joga a sua classificação para as quartas de final e a derrota de hoje torna ainda mais importante o Grêmio fazer valer essa rifada do jogo de hoje, fazer valer essa poupada, fazer valer talvez essa desconcentração de hoje, esse desentrosamento e tudo que a gente viu hoje em campo, porque afinal de contas tudo é por conta da terça-feira. Vamos acompanhar? Feito. Era mais ou menos isso. Falou, abraço.